Boa noite, senhor policial. Eu prometo que eu vou contar tudo o que aconteceu no dia 5 de maio e o motivo de eu estar aqui. Como você já sabe, meu nome é William, conhecido na quebrada como MC Il, e acho que o melhor caminho até chegarmos onde eu estou é lhe contar com todos os detalhes. Nascido em periferia, em um bairro localizado no Capão Quadrado, sempre foram eu e meu pai nessa vida. Enquanto pequeno, eu passava o maior tempo na rua me divertindo com os amigos, e sempre tive ciência das nossas limitações por ter nascido sem dinheiro. Meu pai sempre me disse que assim que completei meus 3 anos, minha mãe fugiu para o Nordeste, mas eu acho que isso sempre foi caô, porque me parece mesmo que ela deve ter morrido em algum beco por conta de drogas. Penso isso porque, juntando as peças das histórias que passei a escutar enquanto ficava mais velho, percebi que minha mãe não passava de uma drogada. Eu tive muitos amigos de infância, a maioria deles se desviando no caminho, e outros dando certo na vida, se é que trabalhar para os outros seja de alguma maneira dar certo. E eu não queria isso pra mim, tá ligado? Não que seja nenhum vagabundo, mas esse negócio de fazer os outros ricos à custa do meu esforço não é e nunca foi pra mim. Então, eu tinha apenas 2 caminhos, trabalhar ou fazer os corre errado. E eu não vou mentir, fazer o que era errado de início parecia ser algo fácil, porém eu sempre fui bundão, sabe? E não queria me envolver com essas coisas que me deixavam mal. Então, eu não o fiz. Porém, meu melhor amigo seguiu esse caminho. Enquanto eu estava com ele, eu vivia com medo. Medo de algum policial nos abordar em qualquer momento, ou medo de algum outro cara da quebrada nos abordar, e não dar tempo nem de abrir a boca. Enfim, como eu cresci com ele, vi que ele estava cada vez mais se afundando nesse destino. Isso não era para mim. Logo de início, ele me pedia para guardar algumas coisas na minha casa, mas eu não fazia, justamente por respeito ao meu pai. Porra, eu desde moleque comecei a trabalhar vendendo balas no farol. Se eu tinha outro objetivo na vida, não podia fazer o errado para dentro da minha casa. Meu amigo não ficou bravo comigo e resolveu os BO dele sem pedir favores para mim. Isso aconteceu até o seu último dia de vida. Certa vez, estávamos eu e ele indo para a escola nos nossos 15 anos. Para quem mora na quebrada, a vida adulta começa praticamente aos 10. Então, eu estava cansado por ter trabalhado a noite toda no farol próximo a um estádio de futebol, o que me rendeu uma grana boa. Porém, eu precisava estudar, senão meu pai me mataria. E meu amigo estava um pouco aflito, o que me deixou preocupado. Assim que chegamos na porta da escola, eu escutei: "Ei, Pitoco!" Geralmente essa frase vem acompanhada de tiros. Logo, meu coração foi na boca. Contudo, era um dos amigos próximos de Biel, meu melhor amigo. Biel foi até ele e me pediu para ficar, porém, o tal amigo do Biel pediu para eu ir junto com ele, pois iria ter jogo no campinho e estava precisando de pessoas para assistir. Como eu não poderia dizer não para quem é da função, resolvi acompanhá-lo. Até o trajeto eles conversaram e deram bastante risada. Eu até simulei uma risada, mas não deu muito certo. As ideias não batiam. Porém, assim que chegamos no campinho, percebi que não tinha ninguém uniformizado, apenas alguns caras sentados debaixo do gol. Eu olhei na hora para o Biel e disse que não queria morrer. Ele se virou para mim e repetiu a mesma frase, até ser interrompido por uma facada na nuca do seu até então parceiro. Biel caiu sem vida nos meus pés, e o cara que acabara de matá-lo olhou seriamente para mim enquanto tirava uma pistola da cintura e disse: "Aí, tio, isso é pra você ver o que dá acompanhar gente errada por aí, tá ligado? Você só não morre hoje porque seu pai foi pica no movimento, então mete o pé, arrombado." Eu corri de volta pra casa. Queria me esconder debaixo da cama e não sair nunca mais. Eu sabia que isso um dia poderia acontecer, mas não fazendo parte da plateia do negócio, tá ligado? Foi daí em diante que eu tive apenas um objetivo na vida: a música. Após esse fato, comecei a me dedicar ao funk. Escrevi letras e letras do que eu vivia na quebrada, justamente porque eu sempre soube que através da música poderia ser uma maneira de me dar uma vida melhor, para eu e meu pai. Eu sabia que por falta de instrução e conhecimento, eu não tinha um repertório sofisticado para escrever as letras. Porém, o que eu precisava era apenas colocar no papel meus sentimentos. Então, eu escrevi músicas de putaria, de vida da quebrada, de trampo, de tudo que me vinha na cabeça, e comecei a divulgar o meu trabalho. Eu tive que abandonar o colégio, pois a minha agenda de shows estava começando a ficar movimentada, e principalmente porque eu estava conseguindo arrecadar mais dinheiro no funk do que trabalhando no farol. De início, meu pai não gostou da ideia de abandonar os estudos, porém, como ele sabia que eu estava em busca de um sonho e das possibilidades que poderiam vir pela frente,
Ele concordou e só me pediu para nunca parar de estudar, mesmo que seja no futuro próximo. E eu apenas respondi que sim, de que o estudo seria para me ajudar a enriquecer de conhecimento para não ser engolido pelos lobos e para não engordá-los. Tudo na minha vida estava dando certo. Ganhava minha graninha e não fazia mal a ninguém, até que um dia fiz um show numa quebrada diferente. Eles estavam comemorando um evento que unia diversas religiões, evangélica, católica, umbanda, ou seja, era um negócio grande com muitas pessoas, de religiões que eu nunca havia falado da vida. Até que uma das pessoas, uma mulher simpática e muito bonita, se aproximou e disse que se eu quisesse, as coisas iriam melhorar ainda mais. Seria apenas eu acreditar. Eu fiquei super feliz. Nunca fui de religião nenhuma, mas sempre respeitei, e foi aí que eu passei a ter um sentimento muito forte de desejar algo, e as ideias de uma música nova começaram a surgir na minha cabeça. Era uma música muito boa, a pegada do ritmo normal do funk, com um som um pouco mais puxado a um som de sino no fundo, mas a letra caiu como uma luva. Ficou foda demais, e isso começou a bombar na internet. Alguns meses depois, minha música já tinha sido compartilhada por mais de 100 mil pessoas, o que chamou a atenção de uma grande produtora, chamada Cachorrilla. Meu sonho estava se realizando. Eu tinha uma entrevista marcada no estúdio e estava tão ansioso que não conseguia nem dormir. Na noite anterior, separei uns trocados e levei meu velho para jantar em um restaurante chique, chamado Outfront. Foi sensacional. Meu pai não sabia nem como se servir, e percebi que enquanto ele comia, ele deixava algumas lágrimas cair dos seus olhos, e eu o deixei no momento dele, porque eu sabia que aquilo era algo que ele nunca teve acesso. Tudo pronto para o dia da entrevista. Era um estúdio bonito, chique, cheio de detalhes, e a entrevista aconteceria no 20º andar. Estava tudo bem decorado, pois era véspera de carnaval, pessoas andando de fantasias pelo ambiente. Eu vi que aquele clima me agradou demais, mas eu precisava ficar com os pés no chão, me concentrar e focar nas possibilidades. Chegando no estúdio, havia algumas pessoas me esperando, todas ansiosas para me ouvir cantar, e eu o fiz com maestria. Apesar da letra ser simples, eu sabia que tinha uma voz boa, bem parecida com a do MC Fininho, e o pessoal ficou muito empolgado. Um deles se virou com um papel na mão e disse: "Você está preparado para o que vem agora?" Eu, com as mãos tremendo, peguei o papel e vi que era um contrato, e no contrato estava destacado o valor nada mais nada menos que 2 milhões de reais. Eu comecei a chorar. Me ajoelhei e agradeci por aquele momento. Todos ali deram risadas e disseram que aquilo era apenas fruto do meu trabalho. Para comemorar, estávamos esperando o nosso almoço. Era um tipo de carne diferenciada e eu não estava com um pingo de fome, só estava em estado de êxtase. Queria dar a notícia para o meu pai apenas quando chegasse em casa. Assim que o garçom chegou, ele trouxe uma bandeja tampada. Ele estava fantasiado dos pés à cabeça. Era uma máscara feia de um demônio com o rosto todo vermelho, sorrindo com os lábios pretos e os dentes à mostra. Ninguém ligou para os detalhes. Como eu não estava com fome, prestei atenção porque tem de fato uma galera que aproveita o carnaval para se fantasiar de qualquer coisa. Até que, ao levantar a bandeja, havia uma carne mal passada com um cheiro incrível e a faca enorme para cortá-la. Confesso que na hora eu até fiquei com fome, até ela ser interrompida quando vi o fantasiado pegar a faca e passar no pescoço de um dos produtores, com a facilidade de quem estava cortando um papel sulfite. A faca era tão afiada que a cabeça do cara ficou pendurada na hora. O sangue se espalhou pela minha roupa e a sala, que tinha aproximadamente 8 pessoas, se tornou um terror. Todos saíram correndo e eu fui o primeiro a fazer isso. Não queria morrer, ainda mais depois de assinar um contrato de 2 milhões de reais. E eu virei à direita. Não conheci o prédio e, a princípio, pensei que fiz merda, mas a minha sorte de não conhecer o prédio salvou a minha vida naquele momento, pois percebi que o segurança entrou no escritório e ouvi alguns tiros sendo dados. Porém, vi que o fantasiado saiu correndo para o corredor, olhou para onde eu estava correndo, se virou e foi para o lado oposto. Assim que cheguei no final do corredor, percebi que me dava acesso às escadas, então entrei sem pensar 2 vezes e comecei a correr, e de fundo, pude ouvir os barulhos de grito e pavor, pois provavelmente o elevador estava inativo, e a galera que conhecia o prédio optou por pior caminho nesse momento. Consegui descer 10 andares, e percebi que o acesso às escadas para o 9º andar estava trancado, então tive que entrar no andar e arrumar algum jeito de sair. Assim que entrei, observei que o andar estava cheio de pessoas fantasiadas, fazendo festa e nem se ligando no que estava acontecendo. Típico de um filme de terror.
até que um deles sentiu o cheiro quente na minha roupa e percebeu que minha gritaria não era de besteira. O andar entrou em um tumulto, não tinha como descer as escadas e tinha que dar um jeito de tentar abrir o elevador e descer pelo menos um andar. Foi isso que fizemos. Forçamos a abertura do elevador e um dos mais corajosos se pendurou nos cabos que faziam ao elevador se movimentar e começou a descer até o andar de baixo, a fim de forçar a abertura e entrar para o 8º andar. Assim, conseguiríamos ter acesso ao resto da escadaria. Porém, assim que ele conseguiu abrir a porta, todos ouviram o barulho do elevador descer com uma velocidade absurda, decepando os braços do rapaz e levando o resto do corpo até o andar final, o que provavelmente renderia um esmagamento. Nessa hora, o caos se instalou, pois algumas pessoas caíram no acesso do elevador e outras conseguiram se pendurar no resto de cabo que sobraram. Eu fiz o mesmo, e conseguimos descer até o 9º andar. Como estávamos agora em mais de 80 pessoas, eu esperei para ajudar e conseguimos todos os sobreviventes do 10º andar ter acesso ao 9º, até que, enquanto corríamos em direção ao acesso às escadas, perceber que o assassino estava sentado esperando. Foi nessa hora que ele se levantou, pegou seu facão e saiu correndo pela multidão, esfaqueando qualquer um no caminho. Alguns dos homens que estavam na frente decidiram se unir para segurar o assassino. Como eu era um dos últimos por ajudar as pessoas no elevador, fiquei para trás e decidi ter acesso ao 8º andar de outra maneira, e consegui. Mesmo do 8º andar eu pude escutar a gritaria das pessoas no andar de cima, e, apesar de esgotado, corri para sobreviver. Eu e mais algumas pessoas que tiveram a mesma ideia chegamos ao 1º andar. Já era noite, então não tinha ninguém na recepção, mas isso porque provavelmente o assassino já tinha passado por ali, pois o prédio estava trancado. Foi aí que decidimos quebrar o vidro da frente, e eu não queria saber se o assassino estava ou não amarrado esperando a chegada da polícia, eu só queria fugir para longe dali. Foi então que tivemos a ideia de atirar as cadeiras pelo vidro que, com bastante dificuldade, começou a trincar, pois era um vidro reforçado. Porém, a gritaria na recepção se iniciou, pois um do nosso grupo observou que o assassino havia descido completamente as escadas. Nós ficamos apavorados, gritando pedindo para não morrer, mas nada adiantava, até que chegou a minha vez, e foi aí que eu desmaiei. Ok, William. Deixa eu processar tudo isso que você está me falando. Então quer dizer que você foi o único sobrevivente do evento porque desmaiou? É isso mesmo? E eu não disse isso não, senhor policial. O que eu estou dizendo e, como pode ver, eu fui ferido. Ele me deu uma facada no abdômen, que, por sorte, ainda estou vivo. Eu não desmaiei de dor ou por conta de sangramento. Eu desmaiei porque, enquanto ele estava com a faca atravessada na minha barriga, e, como ele era alto, tive a oportunidade de olhá-lo a poucos centímetros do meu rosto, e pude perceber enquanto toquei no rosto dele que aquilo não era uma máscara.